Conhecer a fundo os recursos da linguagem que a gente trabalha é essencial para aumentar a nossa produtividade no dia a dia e elevar o nosso nível de senioridade com essa linguagem de programação. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 recursos do Java que eu acho indispensáveis para qualquer desenvolvedor Java. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, galera, a primeira feature que eu trouxe para nós aqui hoje foi uma feature introduzida no Java 17 e essa feature permite que a gente declare blocos de texto de uma forma mais fácil. Então, para quem não sabe, declarar blocos de texto no Java era uma tarefa um tanto complicada, porque a gente precisava adicionar terminadores de string e concatenadores para conseguir formar um bloco de texto, com strings e mais de uma linha. Então aqui eu trouxe um exemplo de como ficaria anteriormente. A cada linha que a gente quisesse adicionar nesse nosso bloco de texto, a gente precisaria terminar a string, colocar uma quebra de linha, concatenar com a próxima string e por aí vai. E agora, com a nova feature do Java 17, ficou muito mais simples. Então, basta a gente abrir um bloco de texto usando 3 aspas e a gente consegue fazer a declaração de toda a string dentro dessas aspas, inclusive as quebras de linha e as indentações. Então, ficou muito mais simples e muito melhor a leitura, de blocos de texto dentro do Java. O próximo recurso que eu trouxe para nós aqui hoje foi um recurso introduzido na versão 14 do Java e que já está disponível de forma estável na versão 17 LTS. Então, muitas vezes a gente precisa criar classes no Java que apenas representam dados, São apenas uma estrutura de dados. Por exemplo, uma classe de transferência de dados, um DTO. Nesse tipo de classe, a gente não precisa criar métodos. Na verdade, não é uma classe que vai ter implementação de métodos. Ela serve apenas para agrupar certos dados que fazem sentido estarem juntos e serve apenas como uma estrutura de dados, um objeto cru que apenas tem informações dentro. E antes do lançamento dessa feature que eu vou mostrar para vocês, que se chama Java Records, a gente precisava criar uma classe Java comum, declarar os getters para esses atributos, muitas vezes precisava declarar o método toString ou hashcode, então ficava algo bem verboso, A nossa classe, que apenas representava uma estrutura de dados imutável, se tornava algo bem verboso, porque a gente precisava fazer todas essas declarações na mão, o construtor, os getters, o método toString, o método hashcode. E com a introdução do Java Records, essa declaração de estrutura de dados imutável ficou muito mais simples. Então, aqui na minha classe main, eu instanciei essa classe livro e eu tô printando aqui as informações dessa classe livro. Eu vou executar aqui para mostrar para vocês. E quando a gente printa essas informações, na verdade, a gente está chamando o método toString da classe. E aqui a gente precisou fazer um override desse método, E declarar a forma que a gente queria printar essa classe para mostrar as informações de título e número de páginas. Mas com a introdução do Java Records, isso se tornou bem mais simples. Então eu vou colar aqui o exemplo para vocês. Essa pequena declaração aqui corresponde a tudo que essa classe aqui faz. Então, por padrão, no record, ele já vem com a implementação do toString, do hashcode e do equals. E no momento que a gente cria uma nova instância desse record, ele já seta os atributos correspondentes. Então, a gente não precisa declarar um construtor também para o nosso record. Então, aqui, na minha classe main, eu vou criar uma instância desse record e vou mostrar para vocês que vai funcionar da mesma forma, só que de uma maneira muito mais reduzida em questão de sintaxe, Então, aqui eu vou criar o livro 2, que vai ser um livro record. Aqui eu posso dar um nome para esse meu record do que eu quiser. Eu coloquei livro record só pra gente conseguir diferenciar, mas aqui a gente poderia dar um nome só de livro também. E eu vou adicionar também um system.out do livro 2, pra gente ver ele sendo printado aqui no nosso console, e vou salvar e executar o meu arquivo. E pronto, aqui a gente já consegue observar no terminal que foi printado da mesma maneira, o título do livro, o número de páginas, aqui o nome da classe, que nesse caso aqui do record eu chamei de livro record. Então, de uma maneira bem mais reduzida, bem mais simples, eu consegui fazer a mesma coisa. Então, esse recurso do Java Records é muito interessante quando a gente precisa declarar dados, que vão representar uma estrutura de dados imutável, que a gente só quer salvar algumas informações numa estrutura de dados para consumir essa informação depois ou para transformar numa classe, etc. E a próxima feature é a sintaxe arrow ou lambda-like para declaração de switch cases.
Essa feature é muito interessante quando a gente precisa declarar um switch case onde a gente só vai precisar executar uma linha de código para cada caso do nosso switch case. Então aqui eu trouxe um exemplo de um switch case normal, onde a gente apenas compara o valor da variável e printa o valor formatado da variável, por exemplo, o nome dos tênis aqui foi o que eu trouxe de exemplo. E aqui a gente consegue perceber que mesmo que eu esteja fazendo apenas uma linha para cada caso, a gente ficou com um switch case bem verboso. Então essa sintaxe do arrow ou lambda-like permite que a gente deixe o nosso código um pouco mais limpo, mais direto ao ponto. Então eu vou colar aqui um exemplo para vocês de como ficaria essa mesma expressão switch case usando a sintaxe de arrow. Então, olha só como reduz o número de linhas do nosso código. Aqui a gente consegue declarar o case, então usar o arrow aqui como mencionei para vocês e executar a linha de código correspondente. Mas uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção aqui nessa sintaxe é que é útil apenas quando a gente vai usar uma linha de código para cada case do meu switch case. Caso eu precisasse executar aqui 2 comandos, 3 comandos, ou seja, quantos fosse, eu não conseguiria mais usar essa sintaxe, porque aqui é declarando tudo numa linha só. Então o switch case comum ainda continua útil quando a gente precisa fazer outros tratamentos dentro de cada caso, né? Chamar outra função, esperar um resultado, fazer manipulações, etc. E a sintaxe de arrow é útil quando a gente só tem um comando para cada caso, né? Quando a gente só precisa fazer uma chamada, printar alguma coisa, etc. Ele deixa o nosso switch case bem mais conciso, bem mais direto ao ponto e o código bem mais limpo, mais fácil de ler, na minha opinião. E eu vou executar aqui o meu arquivo para vocês verem que esses dois switch cases vão executar da mesma forma, né? Vão retornar o mesmo resultado. Se a gente olhar aqui no terminal, ó, os dois printaram Adidas Shoes. E se eu trocar aqui para Nike, por exemplo, e executar novamente, os dois vão printar o mesmo resultado, que é Nike Basketball Shoes. E a próxima feature que eu trouxe para nós aqui hoje é ainda nessa linha de reduzir a verbosidade do nosso código, que é utilizar Lambda Expressions para fazer declarações de métodos inline, declaração de funções inline. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho um array de números, esses números estão desordenados, e eu quero ordenar esse array, quero ordenar os números na ordem crescente. Para isso, eu utilizei o collections.sort. E para fazer o uso do collections.sort, a gente precisa passar o nosso array de números e a gente precisa passar uma função de callback que vai fazer a comparação, né, de qual é o maior e qual é o menor e retornar para o collections.sort para ele ir chamando para cada elemento e fazendo a ordenação. E nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que eu estou fazendo a declaração do meu comparator dentro do próprio collections.sort, mas acaba ficando algo meio verboso, porque aqui eu preciso declarar a classe, dentro dessa classe eu preciso criar um método compare, né, para que o meu collections.sort consiga fazer a chamada. Então eu vou executar aqui o código para vocês para mostrar o resultado dessa execução. A gente consegue ver que ele fez a ordenação do meu array. Ordenou o número 1, 2, 3, 5 e 8. Mas existe outra maneira da gente fazer isso aqui e reduzindo bastante a quantidade de linhas do nosso código, que é utilizando as expressões lambda, como eu mencionei para vocês. Então aqui embaixo eu vou colar o exemplo usando as expressões lambda. A gente consegue ver que aqui eu fiz a chamada do collections.sort da mesma forma que aqui em cima, passei o meu array de números, né? Só que o segundo parâmetro, que vai ser o callback, né, a função que vai fazendo a comparação, eu fiz a declaração através de uma expressão lambda. Olha só como reduziu bastante o número de linhas de código. Aqui 4 linhas eu matei, transformei em uma linha só. Então eu vou executar aqui para vocês para mostrar que a funcionalidade continua a mesma, eles funcionam da mesma maneira, só que um é bem menos verboso que o outro. E além disso, na minha opinião, eu acho que fica muito mais clara a leitura também do que está acontecendo, porque se tu não está acostumado com Java e tu bate o olho nessa declaração aqui do collections.sort, aí passa um array, do nada tu declara uma classe aqui dentro com um método, eu acho que fica muito confuso, principalmente para quem não está acostumado com a sintaxe do Java. E quando tu bate o olho nessa linha aqui, fica muito mais claro o que está acontecendo. Pô, tu tá chamando uma classe útil aqui, collections.sort, beleza, vai fazer a ordenação, tá passando o array, tá passando o callback. A leitura fica muito mais clara, mais simples. Então essa feature de expressões lambda é muito legal para reduzir a verbosidade do nosso código e para melhorar a leitura em alguns cenários também. E o último recurso que eu trouxe aqui pra gente hoje é uma forma de simplificar a declaração de array lists com alguns valores já dentro. Então, o array list é uma estrutura de dados muito utilizada no Java quando a gente precisa criar um array de dados que tem tamanho dinâmico, ou seja, a gente não sabe o tamanho que vai ter esse array, a gente vai adicionando e removendo elementos
durante a execução do programa, e com arrays comuns no Java, a gente não tem todo esse poder e toda essa liberdade. Então é muito comum a gente ver programas Java utilizando a estrutura de dados ArrayList, que vem dentro da biblioteca java.util. E aqui, caso a gente quisesse inicializar o nosso ArrayList com alguns dados já dentro dele, a gente poderia fazer dessa forma. Eu declaro aqui meu array, um array de strings, e eu chamei de languages. E aí, logo após a declaração, eu faço um languages.add e vou adicionando os valores que eu quero já inicializar dentro do meu array. Então aqui eu adicionei JS, Python, Java e C++. E se a gente executar esse nosso arquivo, a gente vai ver que ele vai printar um array normal com essas strings aqui dentro. Mas caso a gente quisesse simplificar um pouco essa declaração aqui, essa inicialização do meu array com alguns valores já dentro, a gente poderia utilizar essa sintaxe aqui. Então a gente consegue ver que eu matei aqueles meu languages.add. Por quê? Porque aqui, quando a gente abre as chaves da declaração do meu ArrayList, que antes estava vazia, ó, vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês, ó, a gente abriu chaves vazia. Quando eu coloco nessa sintaxe, dentro daquelas chaves eu adiciono uma nova chave, tá? E aí dentro dessas chaves eu faço a chamada do método add. E aí eu consigo inicializar o meu array já com esses valores. Então a gente não precisa mais ficar fazendo languages.add, languages.add, languages.add para inicializar esse ArrayList com alguns valores. Se eu abrir essas chaves aqui dentro e fazer a chamada do método add, passando os argumentos, né, os elementos que eu quero adicionar a esse array, eu já consigo inicializar o meu array com esses valores. Então aqui, se eu executar, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Ele vai printar o array com a linguagem JS, Python, Java e C++. Bom, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para algumas documentações e artigos que explicam mais a fundo esses recursos que eu mostrei aqui no vídeo, caso vocês tenham interesse de se especializar ainda mais. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês e pela confiança no meu trabalho. Sem vocês, nada disso seria possível. Vocês permitem que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita para nossa comunidade. E eu gostaria de agradecer especialmente aos membros sêniors aqui do canal. Então, muito obrigada a Tauã Gueleri, Daniel Henrique, Flávio Santos, Cristóvão Martins, Miguel Esquiel, Leonardo Machado, Frank Santos, André Brito, Luiz Felipe, Victor Donola, Rafael Cordeiro e Cícero. Vocês são incríveis. Bom, galera, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.